5 militares acusados de envolvimento no esquema de grampos ilegais em Mato Grosso foram denunciados pelo Ministério Público Estadual nesta segunda-feira. Nós vamos conferir com o repórter Luiz Vieira. A denúncia contra militares acusados de promoverem interceptações telefônicas ilegais foi oferecida pelo Ministério Público Estadual de Mato Grosso na segunda-feira. Foram denunciados 3 coronéis, um tenente-coronel e um cabo da Polícia Militar. Ontem a gente protocolou uma denúncia no Tribunal de Justiça em relação à prática de crimes penais militares. Isso foi objeto de uma investigação num inquérito policial militar. E aí, os policiais militares foram denunciados, coronéis e cabo, foram denunciados por crimes militares que eles levaram a efeito, que eles praticaram no momento em que eles faziam interceptações ilegais clandestinas. Então, para que eles fizessem essas interceptações ilegais clandestinas, eles acabaram transgredindo a legislação penal militar e pelos crimes penais militares. Os 5 acusados são os coronéis Zaqueu Barbosa, Evandro Lesco e Ronelson Barros, o tenente-coronel Januário Batista e o cabo Gerson Correia Júnior. Segundo o Procurador-Geral de Justiça, Mauro Curvo, eles irão responder pelos crimes de ação militar ilícita, falsificação de documento, falsidade ideológica e prevaricação. Alguns estão presos, vão responder por isso que está aí, e enquanto isso a gente aguarda para ver o que vai acontecer lá com essa sindicância no STJ. Pode acontecer deles serem denunciados por lá, como pode acontecer do STJ nos encaminhar o que se refere a essas pessoas, que nenhum deles tem o foro por prerrogativo de função, e se isso acontecer, aqui a gente vai adotar as providências necessárias, oferecendo a respectiva denúncia em relação a eles. O presidente da Associação Mato Grossense do Ministério Público, Roberto Turim, esclarece que o pedido de arquivamento da notícia-crime apresentada pela Ordem dos Advogados do Brasil para investigar 3 fatos envolvendo membros do Ministério Público Estadual não tem nenhuma relação com o esquema de grampos telefônicos denunciado pelo promotor Mauro Zac. A gente tem ouvido nos últimos dias muita desinformação, a respeito disso. Em primeiro lugar, se dizendo que o Ministério Público teria arquivado a investigação sobre os grampos e as interceptações de comunicação telefônica ilícitas no Estado, o que absolutamente não é verdade. O caso dos grampos, ele resultou no encaminhamento à Procuradoria-Geral da República, onde está aberto um procedimento de investigação, que não foi concluído e ainda não foi noticiado se ele vai ser dividido e mandado uma parte para o Estado ou se vai continuar tudo lá. Então, o fato dos grampos está ainda sob investigação e não foi objeto dessa representação da OAB, não foi objeto do arquivamento realizado pelo Procurador-Geral de Justiça e não foi objeto da decisão tomada pelo Tribunal de Justiça. O que gerou polêmica é que o caso dos grampos telefônicos ilegais por parte da Polícia Militar foi confundido com um suposto esquema de escutas na Operação Ouro de Tolo, que faz parte da denúncia da Ordem dos Advogados do Brasil. O Procurador-Geral de Justiça, Mauro Curvo, esclarece que um possível pedido de arquivamento do caso envolvendo os militares não existe e que esta confusão vem trazendo prejuízos às investigações. Vamos colocar os is, e os pingos nos is. Em primeiro lugar, a OAB fez uma representação para o Tribunal de Justiça, apontando 3 fatos, dizendo, olha, a interceptação de comunicações telefônicas, na chamada Operação Ouro de Tolo, houve a chamada barriga de aluguel. Isso é um fato que a OAB levou ao conhecimento do Tribunal de Justiça. Outro, olha, a promotora de justiça, utilizando-se de um convênio junto à Cefaz, obteve acesso ilícito a sigilos fiscais. Esse é um outro. Um terceiro, olha, numa colaboração ou tomada de depoimento de um diretor da JBS, se noticiou crimes e as pessoas não foram devidamente investigadas ou acusadas. Foram esses 3 fatos que o OAB levou ao conhecimento do Tribunal de Justiça. Veja bem, nenhum deles relacionado àquela barriga de aluguel do caso de Cáceres, ao chamada Grampolândia, a esse caso que está lá no STJ. E nem a essa denúncia hoje oferecida pelos militares envolvidos naqueles grampos, mas pelos crimes militares por eles praticados, e não pelos crimes comuns. Então, nenhum dos fatos elencados pela OAB tem relação com isso.
Muito bem, nessa representação, a OAB pede, então, que o Tribunal de Justiça instaure uma investigação e designe um delegado para conduzir essas investigações. Aí, cometeu um erro primário. Por quê? Porque se está imputando eventual conduta, suposta conduta ilícita a promotores de justiça, o pedido de investigação, a notícia crime tem que ser direcionada ao Procurador-Geral de Justiça, que é a autoridade que tem atribuição para exercer essa investigação. Por fim, Mauro Corvo e Roberto Turim afirmaram que a desconfiança por parte da OAB é um desrespeito contra a instituição e que, a exemplo de outros órgãos, o Ministério Público tem o direito de conduzir as investigações. Eles acham que há mais do que interesse público no acompanhamento das investigações por parte da Ordem, já que isso pode beneficiar advogados envolvidos. Irão recorrer da decisão do Tribunal de Justiça. Se a OAB, que é a Associação dos Advogados, se julga no direito de acompanhar uma investigação onde várias pessoas estão denunciadas e investigadas e há um evidente conflito de interesse dos advogados que defendem esses clientes e a participação deles na investigação que vai investigar os próprios clientes deles e depois que eles mesmos vão defender. Então, também há o interesse do Ministério Público e da Associação do Ministério Público de acompanhar todas essas investigações, envolvendo promotores, advogados, delegados, juízes, quem quer que seja. E a sociedade também acompanhar. O que a gente exige é só respeito às instituições e a investigação sendo feita dentro do devido processo legal. E o que a gente estranha e enxerga como falta de respeito é dizer que quando o Ministério Público quer apurar a conduta de seu membro, a gente está diante de vampiro cuidando de banco de sangue. Por que não se traz essa expressão para essas outras situações que a gente colocou?